Olá, eu sou a Bruna. Eu estou representando meu grupo e irei apresentar para vocês o nosso projeto integrador. O nosso trabalho desse semestre foi o mapeamento do processo na gestão de estoques, um estudo de caso na loja Doce Encanto Kids. É uma loja localizada aqui na cidade de Japiranga, no estado de São Paulo. O nosso trabalho foi realizado conforme as orientações do nosso orientador Roger Vieira Cunha. Junto comigo, eu vou apresentar os meus outros colegas de trabalho, que é o Clóvis, o Jackson, o José Roberto, o Rafael, a Rosângela, o Sidney e a Yasmin. Para melhor distribuição e apresentação do nosso trabalho, ele foi dividido em 8 slides e eu irei iniciar agora para vocês. Bom, eu não posso deixar de iniciar o nosso trabalho, né, sem antes trazer um fato que acredito ser de conhecimento de todos, que o estoque, a gestão de estoque, é uma das partes primordiais para uma empresa, seja ela de qual ramo for. Uma das partes mais importantes. E no caso do nosso estudo, que foi realizado na Doce Encantos Kids, se trata de uma loja varejista e do ramo infantil, que acaba englobando uma variedade maior, seja de tamanho, de marca, de modelo, de cor, de gênero. E na nossa visita, a gente percebeu que toda essa parte da gestão de estoques não era nada padronizado. Era tudo feito muito manual, muito informal. Algumas informações era só a dona da loja que tinha, ela não tinha repassado, não tinha anotado. Então, realmente, estava tudo muito, muito cru e tudo muito solto. E isso acabava ocasionando muitas inconsistências, atraso no atendimento, retrabalhos, é, tinha muita falha mesmo na hora de atender o consumidor final. Então a gente logo percebeu que o objetivo tinha que ser compreender todos esses gargalos que tinha dentro do processo da Doce Encanto, para a gente poder ajudar ela de uma forma mais assertiva. Então a gente precisava realmente saber como era na prática, no dia a dia, para a gente poder fazer um trabalho que fosse bem assertivo. E o nosso objetivo geral dentro desse projeto foi mapear todo o processo da gestão de estoques da loja e poder validar o fluxo com a proprietária, porque é ela quem está no dia a dia. Então a gente precisava verificar, poder validar corretamente com ela, porque a ideia foi transformar uma rotina totalmente intuitiva em um processo descrito, em um processo visível, bem estruturado, para que a empresa pudesse trabalhar de forma clara e não precisasse enfrentar dificuldades no dia a dia, sem necessidade. E os nossos objetivos específicos, que a gente já queria alcançar algo maior, a gente a gente iniciou eles da seguinte forma: a gente, primeiramente, descrevemos de forma bem detalhada como o processo funciona hoje, desde quando a proprietária faz a compra da mercadoria, ela vai na loja comprar, até quando ela entrega para o cliente. Depois a gente foi identificar os responsáveis por cada atividade de entrada, atividade de saída de cada etapa. Com isso tudo organizado, depois quando a gente conseguiu realmente mapear tudo isso, realizamos um fluxograma, construímos um fluxograma e para poder mostrar para a proprietária de uma forma mais visual, que fica mais claro, fica mais fácil para ela também poder visualizar. E por fim, né, depois de levantar toda essa estrutura, a gente foi validar com a proprietária para garantir que o que a gente mapeou, o que a gente estava querendo colocar no negócio dela, ia ser útil para ela no dia a dia, porque quem vai estar atuando lá no dia a dia é ela. Então, precisa ser real, precisa ser funcional, bater com a realidade dela, do dia a dia dela. Acredito que aqui já esteja bem claro a justificativa, né, do porquê do nosso trabalho. Realmente a empresa não tinha um processo formalizado, não tinha um processo estruturado. Toda a rotina funcionava na prática, aquilo, né, você fazer no automático. Isso dificultava muito a organização, tinha muitos erros, gerava muita dependência de memória da proprietária, uma dependência. Quando a proprietária não podia ir, então já era um dia mais conturbado de trabalho, já tinha uma dificuldade maior. E o próprio regulamento do projeto integrador determina que a entrega final deve ser exatamente o processo mapeado e validado. Então a gente viu como a gente poderia ajudar a empresa, podendo mapear todo o processo dela, né? Identificar os gargalos, onde a gente via crescimento, melhoria, onde a gente podia ajudar com isso. E, consequentemente, a gente podia enquadrar isso no nosso trabalho, né? E ajudar o comércio local. A metodologia que a gente adotou foi um estudo de caso qualitativo. A gente realizou a coleta de dados, né, que aconteceu por meio de 3 fontes, que foi a observação direta na rotina, no dia a dia da loja, foram as nossas visitas, a entrevista com a proprietária, né, onde ela conseguiu contar bastante as dificuldades dela,
E a gente também conseguiu analisar alguns dos documentos internos, as anotações, os poucos registros que eles possuíam. Com toda essa coleta de dados que a gente conseguiu, a gente descreveu todo o processo, passo a passo, de forma bem detalhada, o processo que era feito. Com todas essas informações, a gente fez um fluxograma e levamos para a proprietária, porque no fluxograma fica mais fácil dela poder visualizar. Algo que para a gente pode ser mais no automático, assim, para a gente já é mais fácil. Algumas pessoas não têm tanta facilidade assim. E o fluxograma acaba nos ajudando nisso. E levamos para ela e para ela poder validar. Com a validação dela, todas as melhorias que a gente identificou foram registradas para ela como observação. A gente deixou como pontos para ela poder também pensar nisso numa possível mudança. Bom, o processo foi mapeado, né? Da gestão de estoque da loja, e a partir de todos os dados que a gente conseguiu coletar, por base de entrevistas, por base da análise dos documentos, da observação direta, a gente dividiu, a gente realizou, né? A gente fez o fluxograma da seguinte forma. Ele vai se iniciar pelo recebimento da mercadoria, seja quando o fornecedor da proprietária encaminha a mercadoria direto para a loja, até mesmo quando ela vai fisicamente fazer as compras. Quando recebe essa mercadoria, eles realizam a conferência dos itens e etiquetam e identificam. Finalizando todos esses, eles já seguem para a armazenagem. Vão armazenar toda a mercadoria já identificada e etiquetada. Fazem o registro de forma manualmente, cada entrada, e quando o cliente vai solicitar um produto, ocorre a separação e a entrega. Esse fluxo foi revisado, né? A gente passou passo a passo e validamos com a proprietária. Por quê? Porque a gente queria que realmente o fluxo atendesse a realidade dela, o dia a dia dela. Não adianta a gente querer fazer um fluxo lindo, mais robusto, com mais etapas, sendo que para ela não vai ser útil, não vai ser funcional, ela não vai conseguir utilizar no dia a dia dela. As nossas observações durante o processo, durante o mapeamento, a gente conseguiu identificar alguns pontos que afetam o desempenho do processo, né? Percebemos, por um exemplo, que não havia padronização nas etapas, que os registros eram feitos cada hora de uma forma, que a armazenagem não tinha uma lógica. É aquilo, né? Na prática, na correria, eles começavam a etiquetar, aí chegava cliente, eles deixavam parado e iam atender o cliente, então, quando voltava, já não sabia mais onde tinha parado, o que já tinha feito, o que não tinha feito. Então, não tinha um processo estabelecido, não tinha um padrão. E, além disso, grande parte do processo dependia, como disse anteriormente, da memória da proprietária. E isso era um gargalo muito grande, porque isso impactava, emperrava muitos outros processos de acontecer. Essas observações fazem parte do nosso estudo, né? E elas são importantes para poder identificar os possíveis caminhos para a melhoria, né? A gente precisa mapear, visualizar, identificar para a gente poder atuar direto onde realmente precisa, no foco. E como conclusão, né, o mapeamento permitiu que a gente pudesse visualizar de forma clara como o processo realmente funcionava na prática, como ele realmente funciona na prática, né? Foi possível identificar os pontos críticos, compreender o papel de cada etapa, né? Compreender o dia a dia também da loja, de como é o funcionamento dela, estruturar um fluxo voltado para atender a realidade deles e um fluxo de forma bem organizada e estruturada. O estudo ele vai reforçar que aquilo que eu acredito que a gente já saiba, né? Que documentar, formalizar é fundamental. A gente precisa estabelecer um padrão, tentar deixar o mais orgânico possível para a gente evitar ao máximo as falhas. Orientar os colaboradores, isso ajuda muito. A validação do todo o nosso mapeamento, do nosso fluxograma, do nosso trabalho com a proprietária, né, confirmou que o fluxograma realmente atendeu a necessidade da loja, né, atendeu a necessidade da Doce Encantos, Feeds, e que representa fielmente a rotina deles, né, que eles conseguiram, que aquilo que a gente apresentou, eles conseguem usar no dia a dia deles. Isso é algo muito legal, né, porque mostra realmente como a gente conseguiu ajudar a loja. E por fim, eu quero agradecer aos meus colegas de trabalho, ao nosso orientador Roger e à Suzane, que nos autorizou e nos cedeu a empresa, a loja dela, né, para poder realizar esse trabalho, que aceitou as nossas visitas, que colaborou com a gente. E a gente fica muito grato por poder ajudá-la, assim como ela pôde nos ajudar no nosso trabalho. Muito obrigada, e é isso.